Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Jesus abençoe a todos e a todos envolva na sua paz. Vamos lá, né, pessoal? Já 20 horas e 1 minuto. Vamos dar início então ao nosso estudo da noite, convidando a todos para fecharem os olhos, elevarem o pensamento, né? Vamos todos juntos então nos vincularmos às fontes supremas do amor e da paz, acessando os mananciais das reservas divinas que vibram em todo o universo no qual estamos mergulhados, no amor divino, na luz divina, na sabedoria divina, na energia curativa que procede do próprio Criador. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por todos os dias termos oportunidades renovadas. Não importa como foi o dia anterior, hoje temos possibilidades de mudar a nossa vida. Amanhã teremos novas oportunidades. E no aqui e no agora, podemos decidir pela felicidade, podemos decidir pela luz, pelo bem, pela paz. Podemos decidir regularizar o nosso íntimo, os nossos hábitos, os nossos conceitos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que estejamos alinhados ao sumo bem, para que estejamos sincronizados com a tua presença em nós, com a presença do Cristo em nosso interior, com a presença dos amigos espirituais, do nosso espírito protetor, de todas as forças do bem que regem a vida, para que estejamos munidos de toda essa energia, das boas intuições, dos bons propósitos, das boas decisões, das boas escolhas. E dessa forma, Senhor, sermos guiados para o bem, através das intuições, através das percepções superiores. Que a luz do teu amor envolva todos os irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados. Todos que adentrarem esta sala virtual possam se sentir amparados, protegidos, abençoados por ti, Senhor. E que nós possamos vibrar em sintonia uns com os outros, auxiliando-nos reciprocamente. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço em todos. Esperamos ter uma boa noite de estudos, né? Nós vamos dar continuidade, né, aos estudos do livro Os Mensageiros, que nós temos hoje, né? Através do espírito André Luiz e a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tá? Estamos no 35º dia de estudo e vamos então dar sequência, né? Hoje o capítulo 22, Os que Dormem. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá tudo ok aí? Hoje é Os que Dormem, né? Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Eu tô no mesmo lugar, tive que adaptar uma posição aqui por questões de saúde, de postura, eu tive que adotar aqui um local meio diferente, a posição meio diferente aqui, tá? Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos então dar continuidade ao estudo, né? Lembrando que essa obra é a segunda obra da coleção Nosso Lar, né? Do Espírito André Luiz. Então, é uma obra muito importante, né? Depois dela tem outros, o próprio Missionários da Luz, que a gente faz na sexta-feira, né?
Então, são as primeiras obras dessa coleção, são livros extremamente importantes, tá? Então vamos lá, pessoal, os que dormem, né? Lembrando que o André Luiz, ele está com o Aniceto e o Vicente, né? Ele está, eles estão num posto de socorro, de Campo da Paz, né? Nas regiões de sofrimento em torno do planeta, numa determinada região, e é como se fosse um castelo, é uma fortaleza, né? E que eles estão indo para um determinado lugar, deve ser dentro dessa fortaleza, né? Logicamente, porque é toda protegida, né? É toda protegida, toda fortificada, né? As defensivas que a gente viu nos últimos capítulos, né? É, então, eles estão indo para os serviços da prece, né? Para o atendimento aos sofredores no serviço da oração. E nós vamos ver a complexidade desse serviço da oração, né? Parece uma coisa tão simples, né? Mas toda oração é revestida de imenso poder quando feita de forma sincera, fervorosa, elevada, né? Bem intencionada. Então, eles estão. Lembra que eles passaram por um pátio onde várias pessoas vieram conversar com o Alfredo? Vocês lembram disso? Na semana passada, né? Que eram pessoas que o Alfredo falou que elas já estavam melhor, que elas já estavam melhor, porque elas já tinham movimento, né? E já estavam interagindo, já estavam conversando. Só que a conversação delas, vocês lembram como é que era? Era uma conversação de um alienado mental. Eles fazendo requisições para o Alfredo, como se estivesse na época da escravidão, como se estivesse na época do Império, né? Várias situações que eles tinham fixado a mente naquelas situações específicas. Eles estavam indo para o trabalho das preces lá, eles passaram por um pátio e havia alguns doentes que vendo o Alfredo, falaram, Alfredo, e a minha petição lá, e o meu pedido lá para o imperador, não sei o quê, né? E o Alfredo, com toda a paciência, com todo o carinho, entrava na conversa deles, né? Como se fosse uma coisa absolutamente normal. Não, já foi expedida a sua petição, fica tranquilo, cuide da sua saúde, aqui você está sendo bem tratado, né? Então, tenha paciência, que logo tudo vai se resolver. Então. Só que a gente viu, só para terminar essa introdução aqui, só que a gente viu que essas pessoas que demonstravam estar preocupadas com a fazenda e com os escravos, com a família, né, com a herança, todas elas estavam guardando intenções negativas perante a vida, né? O que estava pensando na fazenda, nos escravos, ele não pensava senão em tirania no campo. O que estava preocupado com o marido lá, né? Estava preocupado, na verdade, ele estava planejando de matar o marido, envenenar o marido. Morreu antes que pudesse fazer isso. E o que estava preocupado com a herança, preocupado com que seja dividido de forma justa, não sei o quê. Na verdade, ele queria lesar os primos. A intenção dele, no fundo, era lesar os primos. Então eles achavam que podiam ainda enganar, né? A Deus, enganar as pessoas, né? Mas o Alfredo conhecia todos os casos, conhecia cada um, a ficha corrida de cada um. Então tratava deles conforme as necessidades que eles tinham, né? Então só para a gente engatilhar aí, para a gente dar sequência, né? Então os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares.
né? Que eles estavam andando ali no meio das construções ali até alcançar o objetivo deles, né? Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Olha só, né? Quer dizer, sem que eu pudesse explicar o que estava acontecendo, né? A, a- as luzes iam diminuindo progressivamente. André Luiz percebeu que a luz estava diminuindo, né? Quer dizer, o ambiente ali, a iluminação do ambiente estava tava diminuindo, né? O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Eles já ficaram meio preocupados. Vixe, Maria, o que vai acontecer aqui, né? O Vicente e o André mais inexperientes, né? Então, eles já ficaram meio preocupados, né? Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava meu íntimo, embora o espanto insofreável. Quer dizer, ele estava espantado, estava preocupado, mas ele percebeu, né, que o Aniceto, o Alfredo e todos ali estavam tranquilos, estavam caminhando tranquilamente. Então, segue a fila, né? Segue o mestre lá. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas, né? Aqui, no caso, 3 quilômetros é, de área, né? Superior, área superior a 3 quilômetros. Né? Então, 3 quilômetros aí no caso são pavilhões, né? Então, 3 quilômetros quadrados, vamos pensar, né? Não de comprimento, assim, né? Então, eles atingiram esses pavilhões. E pelo jeito aqui era algo bem grande, né? Eram grandes pavilhões, né? Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas, né? Quer dizer, lá a coisa, a escuridão pesou mais ainda, né? As sombras se fizeram mais densas dentro dos pavilhões, né? Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então dá para a gente imaginar, né, esses pavilhões, provavelmente ali na metade da parede ali aberta, uma certa faixa nas paredes aberta, para deixar a passagem livre do ar, né? Mas o teto ali cobrindo, né? Um pavilhão, né? Interessante, né? A gente vai mais ou menos formando uma ideia aí, né? Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. O Alfredo é o dirigente, ele é o único que falava, mas discreto nas palavras e certamente aquilo que era necessário falar, né? Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Essa foi a, a impressão que o André Luiz teve, né? A impressão de estar entrando num cemitério, onde todos ali estavam guardando o máximo respeito, né, aos mortos, vamos dizer assim, né? Só que eles estão na vida após a morte, né? Eles já estão na vida espiritual, né? Então é uma situação curiosa, né? Essa percepção do André Luiz não deixa de ser curiosa, né? Vamos ver aqui. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina
que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Quer dizer, um dos servidores trouxe uma pequenina máquina para ele, um aparelhinho, né? E aí o Alfredo explicou do que se tratava esse aparelhinho, né? Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Né? Você vê o tamanho do pavilhão, quase 2.000 irmãos ainda adormecidos. Lembra aqueles que estavam lá alienados, conversando, né? Se movimentando, interagindo de forma alienada? Aqui nós estamos vendo eles ainda dormindo, sem movimento, sem interação. Ok? Certo, pessoal? Então, quase 2.000 estão ali abrigados nessa situação de dormência, tá? De sono, né? Por isso que o capítulo chama os que dormem, né? Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhe competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ele estava com aquele aparelhinho de sinalização luminosa, né, que um servidor trouxe para ele, um aparelhinho que era para sinalização. E aí os trabalhadores se esparramaram lá, se espalharam, cada um no seu posto. Era um local escuro, né? Mal se enxergava ali dentro, tá? Por isso, provavelmente, o aparelhinho de sinalização. E aí eles vão começar o trabalho de assistência, né? O Alberto colocou, né? Dormir. Será que tem tempo para o acordar? Então, a gente vai ver aqui, né, Alberto, que trata-se de uma questão muito subjetiva, né? Conforme as concepções que cada um acreditou, né? É isso que a gente vai verificar aqui. Já dá para adiantar, né? Então, tem pessoas que acreditaram que tem que aguardar o dia do juízo. Eu converso com alguns irmãos nas reuniões mediúnicas que são trazidos ali para a gente conversar, que eles falam, não, eu não posso acordar, eu não posso acordar. Quem que foi me acordar? Porque eu tenho que ficar dormindo pro dia do juízo. E aí a gente tem que entrar nessa psicologia do espírito e falar, não, meu irmão, nós acordamos justamente porque chegou o dia. Ah, chegou o dia, chegou o dia. Você não quer ir para um lugar melhor? Você não quer ir para o céu? Né? Lógico que o céu, né, é ali no ambiente de tratamento, né? É um ambiente com os espíritos amigos, né? Que é um céu melhor do que esse, a princípio, né? Vamos dizer assim. Se a gente alcançar isso aí, já tá bom demais, né? Então, aí a gente faz. Então, você não acredita em Jesus? Ah, eu acredito. Então vamos fazer uma prece para Jesus, né? Tem alguns que aceitam mais facilmente, outros ainda resistem e, né, e se apegam ao literalismo, né, da letra lá, de uma forma muito ferrenha. Então, quer que tudo seja exatamente os detalhes lá, tá? E aí não é assim, né? Então, mas a maioria geralmente aceita, né? Aceita ali fazer uma prece com a gente, aí já melhora a vibração, né? Mas às vezes após um longo período de sono mesmo, porque a pessoa se auto-hipnotizou tanto tempo, né? Tanto tempo achando que que ia morrer e dormir, o sono, né? Para aguardar o juízo final, né? Então é muito importante, né? É muito importante as concepções que a gente guarda, né? Elas são muito importantes durante a vida e também após a morte. Elas são decisivas, né? As verdades que a gente conserva como sendo verdades, né?
que a gente tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre analisando, refletindo, questionando, né? O que que nós estamos aceitando como verdade, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Iniciemos o trabalho de assistência, disse o Alfredo, né? Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. Quer dizer, ele deu um sinal luminoso, ele que comanda lá, com sinais luminosos lá. Estava escuro, ele deu um sinal, aí acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. Que, pelo jeito, elas não ficam o tempo todo acesas, né? Elas se ligam apenas durante esse momento aqui, né? E então, dominando a custo, a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Né? Certo? Então, o André Luiz teve que conter a custo a impressão, a primeira impressão de horror que ele teve. Quase 2.000, né? Praticamente 2.000 entidades ali deitadas ao rés do chão, né? Em leitos próximos do chão, né? Mergulhadas em profundo sono. Ele teve né? Uma reação de pavor a princípio, né? Uma aguinha aqui para hidratar, né? Muitos tinham um semblante horrendo, quer dizer, a coisa não era boa, né? Eles tinham sido socorridos, até vocês perguntaram, eles tinham socorrido, eles estavam no umbral? Sim. Todos os doentes aqui estavam nas regiões externas ali do posto, dessa fortaleza, desse castelo. E aí, cada um a seu tempo foi sendo trazido, os que tinham condição, a gente não sabe exatamente a avaliação de cada caso, né? Como é que é feita essa avaliação, mas eles iam sendo trazidos ali, certamente conforme a capacidade também do posto de socorro, e a condição deles estão ali protegidos e mais dormindo, né? Certo? Muitos tinham semblante horrendo, eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas. Olha que coisa, parecendo tranquilos, né? Muitos tinham semblante horrendo e poucos os que tinham os olhos fechados, parecendo tranquilos, um sono tranquilo. A maioria estava lá com os olhos tatelados, assim, aberto, pavor. Você vê que coisa, né? A maioria, né? Interessante, né? Certo. O Matheus se colocou, né? Eu não temo a morte, porque ela não existe, né? Como é uma ilusão, né? A gente só perde o corpo físico, mas continua vivendo, né? Mas sim temo o tipo de morte, né? É, certo. Ok. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos aparentemente vitrificados. Vitrificados é de vidro, não é? Então estão com os olhos apavorados e vitrificados, né? Ou com os olhos vítreos, né? O extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Cadavérica palidez, né? Então aquela palidez, aquela coisa meio cinza, meio, né? Bem pálido mesmo, né? Cadavérica palidez cobria-lhes a face, né? É que nem a gente vê aqueles filmes lá, quando a pessoa está morta, parece
aquela imagem pálida, né? Aquela coisa horrível, né? Então é assim. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural, né? Quer dizer, o André Luiz, ele comparou como se fossem múmias. Ele lembrou na hora das múmias e falou, nossa, isso aqui parece múmias, né? Desculpa, pessoal. Eram múmias perfeitas, né? Raríssimos pareciam dormir um sono natural, né? Na Silva, nossa, eu jamais imaginava que seria assim. É então, Silvia, pois é. Por isso que é importante, né? A gente ler, a gente estudar aqui, porque a gente começa a compreender mesmo muita coisa que a gente não fazia ideia, né? E as consequências de modos de pensar, de modos de agir, né? De modos de viver a vida, né? Então, conforme a gente vive, conforme a gente entende a vida, né? A gente tem também uma colheita aí do tipo de morte, né? O modo como a gente entende a morte também, né? Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou, a Aniceto em particular. O Alfredo, né? O Alfredo, que é o dirigente, se aproximou deles e falou para Aniceto: infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o Aniceto, né? Comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Né? Você vê a questão de pessoal, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Lógico que tem muitos trabalhadores no bem, mas é que a seara é grande, né? Como Jesus. Ele fala assim, ó, orem ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores para a seara, né? Só que se mandar mais trabalhadores não é tão simples assim, né? Depende de nós nos tornarmos trabalhadores, né? Aí que está a questão, né? Depende de um número maior de pessoas se candidatar, né? A ser um trabalhador, demonstrar qualidades de trabalhador, né? Então não é tão fácil assim, né? E aí os trabalhos todos, eles contam com uma certa limitação. Os trabalhos de divulgação do espiritismo conta com certas. Nossa, mas tá um movimento aqui de, né? Então, há limitações em toda parte. Os hospitais lidam com limitações. As várias instituições todas lidam com limitações, né? Certo, pessoal? É porque o trabalho é grande, né? A necessidade no planeta que a gente vive ainda é muito grande, né? E as pessoas que se disponibilizam a ajudar, a trabalhar seriamente, é em número menor ainda, né? Então eles estão aguardando o pessoal adestrado, né? Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender mais que 5 doentes de uma só vez. Isso certamente ele está falando baseado na experiência dele de atendimento, do tempo que eles têm, né? Porque eles têm todo o posto de socorro ali para cuidar, né? Então tem outras atividades, tem aqueles doentes que já estão melhores, tem a defesa, tem tudo, né? E os trabalhadores são em número menor. Então tem um momento de fazer as preces, de fazer os atendimentos ali para os que estão dormindo, mas ele tem apenas 80 auxiliares. E cada um deles dá conta ali de 5 de uma só vez. Mas é como uma escola lá, que você não, né? Tem até padrões que hoje em dia é, é exigido, né? Para as escolas de criança pequena, você tem que ter lá, para tantas crianças, você tem que ter lá um cuidador, uma professora, né? Você tem parâmetros assim, né? Do que é possível. Então ele com a experiência dele sabe que
cada um só pode dar conta de 5 doentes ao mesmo tempo, né? À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, quase 2.000, né? Separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar. Olha só. Dos 1.980 abrigados que estão dormindo lá, ele selecionou 400 que estão mais próximos de despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo, que é uma questão de aproveitamento, já que tem pouco pessoal e tem muito trabalho, ele está priorizando um tratamento intensivo naqueles que estão mais próximos de despertar, né? Vê que coisa, né? Importante isso, né? Que é raciocinar o trabalho ali, né? A economia, né? Do tempo e tudo mais, né? E os demais? O Aniceto perguntou, né? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Tá aí uma coisa curiosa também, né? Eles estão ali, eles não estão deixados lá. Estão recebendo alimento e medicação mais densos, porque eles ainda estão muito densos, então eles precisam de algo mais compatível ainda com a realidade deles. Não é uma realidade sutil, não é uma realidade sublimada, leve, não. Isso aí é para os espíritos que estão numa condição melhor. A condição deles ainda é de uma condição mais densa. Então eles precisam de alimentos mais densos, medicação, né? A Jerusa, como se alimentam? Ah, deve ser do modo que é feito com os doentes aqui no. Deve ser algo parecido com os doentes aqui que estão acamados e que tomam alimento que por sonda, por, né? Dependendo do caso, né? É, então, a gente não sabe exatamente o que não falou, né? Mas deve ser alguma coisa parecida com isso, né? Deve ser colocado alguma coisa na boca ou direto, a gente não sabe, né? Tá? Mas eles recebem alimento e medicação uma vez por dia. Tá? Aniceto Calous, pensativo, né? Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. André Luiza já foi lá no que estava deitado mais próximo ali, para tentar analisar o estado fisiológico dele, né? Examinar o estado fisiológico dele. Identifiquei o calor orgânico, né? Como alguém que está vivo. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação, a pulsação regular. O espírito tem pulsação, né? Para quem não sabia, espírito tem pulsação. Alexandre, eu não sabia que espírito tem pulsação. Espírito tem coração, espírito tem pressão, tem sistema circulatório? Tem. Tem um corpo, que é o perispírito, né? O nosso corpo físico é uma cópia do perispírito. É uma cópia imperfeita do perispírito. Os nossos órgãos aqui, né, são cópias imperfeitas da matriz, que é o perispírito, que é a forma, né? Onde nós estruturamos a nossa forma, né? Ok? Então tem tecidos, tem órgãos, tem células perispirituais, do perispírito, tá? Certo, pessoal? Então ele viu a pulsação, estava normal. Pulsação do espírito lá. Ele fez como médico que ele era, ele fez uma análise ali, né? Ele auscultou ali, estava olhando as condições fisiológicas do espírito, né? Então, pulsação regular e os movimentos respiratórios. Olha, ele estava respirando.
Vê que espírito também respira. Acho que morreu, acabou, né? Mas espírito também respira, espírito também tem pulsação. Só que não mais no corpo físico, né? Agora apenas no corpo espiritual, tá? Interessante, né? Embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Tava lá assim, estatelado, né? Tava rígido, né? Como se fosse um estado cataléptico. Tava lá aquela rigidez, né? Aquela imobilidade, né? Os membros rígidos, né? O medo ele gera muita tensão em nós. Nós acabamos criando couraças, né, de tensão no corpo, muito em função do medo, né? E aqui a gente está vendo muitas pessoas que morreram o medo, o pavor da morte, né? Então, o corpo está lá, rígido, né? Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: Explicai-me por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? André Luiz não estava entendendo, né? Eu falei, pô, Aniceto, me explica aí o que está acontecendo. Nós estamos na casa da morte depois da morte? Não é possível isso? Pessoas que estão aparentemente mortas, bem que ele viu que estava com a pulsação, estava com. Então não é exatamente o estado de morte, né? A respiração, mas a impressão geral era essa, né? Praticamente. O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível, né? Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem, né? Então, é lógico que ele está falando ao longo do tempo, né? Os que se abrigam, né, ao longo do tempo ali nesses pavilhões, né, que passam por ali, é muita gente, né? Certamente ao longo dos anos, né? A Roberta colocou, né? Ele não se lembra de como foi a dele, né? No caso dele, né? Então, às vezes ele esquece, às vezes ele está analisando alguém lá e ele até esquece do caso particular dele, né? É, verdade. Ele não ficou exatamente, né? Assim, nesse estado, né? De paralisia, né? É, a narrativa não é exatamente essa, né? Dele, né? No caso do André Luiz. Mas às vezes ele esquece também né? Ele esquece da situação dele, que também era uma situação penosa, né? Então é como o Aniceto falou, né? Que esse sono é como se fosse uma imagem avançada da morte, né? Mas eles estão abrigados, né? Dormindo, né? São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, né? São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. Estão vendo? Como é importante, né? O que seria a situação penosa de sofrimento, Ana, né? Vocês estão vendo a importância de fazer o bem, de pensar no bem, de gerar o bem, né? De produzir o bem, de falar do bem, de ajudar as pessoas, né? Então aqui a gente está vendo pessoas, criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, né? E mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno, né?
Certo? Então é lógico, né? São as duas coisas, né? Tem uma questão da atitude de não fazer o bem, não se preocupar com o próximo, não se preocupar em gerar benefícios para ninguém, viveram só para si, né? Junto com uma concepção da morte, sobre a morte, né? Como sendo o fim de tudo, o sono eterno. Eu quero morrer para dormir, para descansar. Eu quero morrer para acabar com tudo. Então, eu não exercito o meu pensamento em termos de continuidade da vida. Eu não exercito as minhas concepções, os meus raciocínios em termos de continuidade do trabalho, continuidade do estudo, continuidade do lazer, continuidade do prazer, né? Os bons prazeres, as coisas boas da vida, o amor, a convivência. Então, eu não exercitei a minha mente para pensar em termos de continuidade. Eu fui me auto-hipnotizando, né? Fui me autossugestionando e me preparando para o nada. E vivendo a vida de acordo com a morte que ia ser o nada. Então, vamos viver a vida de uma certa forma, levando em consideração que depois não tem nada. Entendeu? Então não é só acreditar no nada, mas é o como se vive a vida dentro dessa crença de que depois não tem nada, né? Isso muda muita coisa, né, pessoal? A Márcia Lima, não acredito na vida após a morte. É, então, é, entendeu? São exercícios, né, de concepção, de imaginação, de criatividade no sentido positivo, né, de imaginarmos as coisas, de concebermos, né? E ao mesmo tempo de irmos nos preparando para essa vida fora da matéria, né? Né? E não para o fim de tudo, né? Quantos acabam se suicidando pela concepção da morte como sendo nada? Então, diante dos sofrimentos que eu vivo na vida, e entre o nada, eu prefiro nada. Porque eu vou ficar aqui sofrendo por quê? Eu vou ficar aqui, né? Passando privações ou dificuldades, angústias, amarguras, que eu não entendo por que que eu estou passando por isso. E por quanto tempo eu vou ficar? Eu vou ficar a vida inteira passando por isso, sendo que eu posso acabar com isso e cair no nada. Só que, lembrando, isso é um raciocínio muito errado. É um raciocínio que leva multidões para o suicídio, todos os dias. Por isso que a ideia da sobrevivência, a ideia da continuidade é tão importante, né? A ideia da continuidade é muito importante. A ideia da consequência é muito importante, né? Das consequências lesivas para o perispírito, lesivas para o espírito, né? Após a morte, né? É muito importante isso para que a pessoa contenha os impulsos autodestrutivos, né? Uma coisa que ajuda bastante também para quem tem essa tendência autodestrutiva é trabalhar com a pessoa, ela pensar nos outros ao seu redor. O que essas pessoas vão sentir, o que elas vão sofrer, o que elas vão passar se você fizer cometer um ato desse. Pensa nos outros, como é que vai repercutir isso em todo mundo, dentro das pessoas, dentro da mãe, do pai, dos irmãos, né? Isso contém muitas pessoas. Isso contém muitas pessoas que essa preocupação de não magoar a mãe, não magoar o pai, não magoar o namorado, os irmãos, né? A namorada. Então é muito importante isso, né? Quando a gente se deparar com esse tipo de situação, é uma das coisas que a gente pode trabalhar, né? É isso aí, né? Ela pensar nos outros, porque às vezes por ela quer ir,
Mas às vezes pensando nos outros, fala a verdade, né? Como é que as pessoas vão ficar no sofrimento e tudo mais, aí a pessoa pelo menos dá um pouco de força para ela, né? Para ela se segurar, né? Tá? A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma, tá? Então, é isso que a gente faz aqui todo dia, por exemplo, né? Exercício de crença na vida superior. É o que a gente faz. Então, a gente vai estruturando os nossos neurônios, todo o funcionamento do cérebro, né? Da nossa mente, do nosso cérebro. Tudo vai trabalhando, tendo como essa realidade como sendo uma coisa real mesmo, né? Essa realidade espiritual como sendo algo importante para nós, não é? Então, uma atividade incessante que nós trabalhamos dentro de nós, dentro do nosso pensamento, das emoções, dos sentimentos, e nós vamos estruturando a nossa vida em cima dessa fé que Jesus falou, né? Que é a rocha, não é a areia. A gente construir a nossa casa em cima da rocha. Então, construir a nossa casa, e a nossa fé, né? Em cima desses princípios espirituais, da sobrevivência, da continuidade, né? Das leis divinas perfeitas, fomos criados para a luz, criados para o amor. Quer dizer, essas concepções, elas sendo exercitadas, é construída a casa sobre a rocha. Pode vir as tempestades, pode vir as enxurradas, pode vir a ventania e a nossa casa está firme. E a casa sob a areia é, é a casa construída sob as concepções volúveis, imediatistas, materialistas, vazias, entendeu? Que não suportam os reveses da vida, não suportam as adversidades, não suportam as crises, não suportam as perdas, não suportam as angústias da vida. Né, Adair? O Espiritismo é fé raciocinada, doutrina maravilhosa. Com certeza, né? Então, a crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Não deve cessar nunca. A ferrugem ataca a enxada ociosa. Né? Então, se nós ficarmos mentalmente ociosos, no sentido de relaxarmos, nos entregarmos a concepções de uma qualidade menor, né? De uma veracidade questionável, se nós, né? Afrouxarmos aí no campo das concepções que a gente mantém, aí nós acabamos caindo nessa ociosidade, acaba enferrujando a enxada, né? Os recursos que Deus nos deu, né? O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. E aqui não é o vazio da mente que vai meditar, da pessoa que vai meditar e, né, e vamos silenciar a mente, vamos esvaziar a mente. Aqui na meditação é esvaziar a mente para preencher de paz, é esvaziar das preocupações, das tensões, né, das fixações, é limpar a mente durante uns minutos. Isso é muito saudável, isso é extremamente saudável. Então não é isso que está se falando aqui, né? Mas é a falta justamente de exercícios de concepções superiores. É quando a pessoa não faz exercícios de leitura, não faz exercício de palestra, de conversas elevadas, de grupos que têm esses objetivos elevados, humanísticos, transcendentes, né?
Ok? Então nós precisamos desse exercício para a alma, né? Tá? Porque senão a gente se entorpece. Com o que que a gente se entorpece? Com as ilusões da matéria, com as fixações da matéria, com as pressões da matéria, com as, né? Todas as dificuldades aí que a vida material acaba nos entorpecendo, acaba nos distraindo do grande sentido existencial, que é detectar o que há de espírito em nós e desenvolver o que há de espírito em nós. Detectar o self e desenvolver o self. Entendeu? Então, quando a gente não tem esse objetivo, a gente pega qualquer objetivo que aparecer aí, sem muita seleção, e é um estrago na nossa vida, né? Que aí não tem critério nenhum, né? E aí qualquer coisa vale, aí você se apega com todas as forças ao culto ao corpo, ao narcisismo imenso, os apegos afetivos imensos, né? Os apegos ao dinheiro, os apegos ao sexo, os apegos às posições de poder, né? Transforma tudo isso que, embora tudo isso seja legítimo em doses homeopáticas, né? Tudo isso é legítimo enquanto vivência e conquistas, né? Mas quando a gente supervaloriza, quando a gente se fixa, né, patologicamente nessas buscas, aí realmente a gente adoece, né? E a gente se entorpece, né? Tá? Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual. Olha aí, lembra que a gente falava da relação entre saúde mental e movimento? Saúde mental e movimento. Tem uma íntima relação, né, entre saúde mental e movimento. Então aqui ó, na Terra, né, aqui nos círculos carnais, homens e mulheres que creem na vida eterna, creem na vida imortal, mesmo que não sejam cristãos, fundamentalmente cristãos, né, de carteirinha, vamos pensar, mas, mas cristãos em atitude, né, que se equivale a querer o bem, a fazer o bem, a buscar o bem, não ter um rótulo exatamente. Não estou falando que se filiar a essa ou aquela religião seja ruim, não acho que é ruim, mas que não está o bem apenas, né, nas religiões, está em toda parte. Em quem queira vivenciar o bem, né? Então, é um movimento livre na vida, né? Todos aqueles que querem viver o bem, buscar o bem, né? É livre, está à disposição de quem quiser, né? Então, essas pessoas elas estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual, entendeu? Elas estão se adestrando. Elas estão se treinando, é a ginástica da alma, os espíritos sempre falam, né, que a caridade é excelente ginástica, excelente ginástica da alma. Quem quer chegar em forma no plano espiritual, excelente, caridade é excelente ginástica da alma, tá? Então, já fica a dica aí, né? Tá se treinando, tá preparando órgãos do perispírito, preparando membros. Quem caminha fazendo bem está preparando as suas pernas para a vida espiritual. Quem gasta os olhos para proporcionar o bem, para ver o bem, para enxergar o bem no semelhante, está adestrando a sua capacidade de ver no plano espiritual. Quem adestra a palavra para falar do bem, para induzir ao bem, para construir o bem, está exercitando a capacidade de falar no plano espiritual. É sempre assim, né? E o contrário é verdadeiro também.
Né? A gente viu Lísias falando para André Luiz, aquele que gastou os olhos para ver apenas o mal, costuma chegar no plano espiritual de órbitas vazias, quando não em plena cegueira, né? Aquele que gastou as pernas para promover o crime costuma chegar aleijado, paralisado no plano espiritual. Então isso é real, entendeu? Isso é real, certo? E podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato, né? Então, a pessoa que busca o bem, a pessoa que se movimenta, né, que se prepara, que faz essa ginástica da alma, né, podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador. Entendeu? É lógico que não é tudo, né? A nossa construção de equilíbrio é ampla, né? De felicidade, estruturação da nossa, isso tudo é complexo, mas já é animador, um estado animador já. Pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato, né? Você vê que pelo menos você chega lá se movimentando normalmente e com juízo mais ou menos exato. Ou seja, chega mais ou menos lá já tá bom também. Se puder chegar melhor, melhor ainda, né? Não chegar alienado, não chegar enlouquecido, né? Não chegar totalmente desequilibrado, né? Já é uma coisa muito boa, chegar mais ou menos equilibrado, mais ou menos orientado, lúcido, uma coisa já bem importante, né? Pode desenvolver mais, pode se preparar melhor, pode, né? É o que a gente quer, o máximo possível chegarmos um dia no plano espiritual em melhores condições possíveis, né? E a gente pode e deve trabalhar nesse sentido, né? Certo? Vamos dar uma paradinha, pessoal? Estamos na hora aqui, né? E a história continua aqui ainda. Mais um tantinho aqui para terminar o capítulo, mas para não ficar muito cansativo, né? A gente dá uma paradinha aqui já. Aí semana que vem a gente continua, né? Tá? Aí a gente termina aí o estudo. Ok, pessoal? Porque 9 horas já, né? Passa rápido, né? E graças a Deus por estarmos aproveitando o tempo, né? De uma forma útil, né? Positiva. Então a nossa percepção do tempo acaba sendo uma percepção boa, né? Então vamos agradecer essas bênçãos que recebemos, porque estamos todos inclusos nesse exercício, nessa academia do Espírito, cujo nosso mestre maior é Jesus, e através dos seus ensinos temos feito as atividades necessárias ao aformoseamento do nosso ser eterno, adquirindo formas mais precisas, mais exatas, mais harmoniosas da inteligência, do sentimento, da criatividade, da lucidez, da memória, os atributos do espírito imortal que devem ser potencializados, as faculdades paranormais, mediúnicas e todas as demais faculdades que merecem exame detido, merecem conscientização e exercício contínuo em vistas, tendo como vistas a eternidade, a continuidade da vida
E assim, Senhor, tudo que estudamos tem para nós o sabor de vida eterna. Todos esses conceitos elevados soam para nós como uma grande luz de amor, de esperança, de fé, convidativa, nos chamando para o futuro de luz que nos aguarda a todos. Para que saibamos superar as dificuldades do presente, acreditando fortemente na nossa planificação do futuro, mas que começa agora. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos a todos, para que todos nós consigamos a cada dia esse fortalecimento íntimo que tanto necessitamos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, tá? Pela participação. Que Jesus abençoe a todos, tá? Lembrando que amanhã cedo, né, às 9 horas, a gente tem estudo aqui de novo, tá? Do livro Céu Azul, da Célia Xavier de Camargo, né? Que é minha mãe que psicografou esse livro. Tem uma obra de psicografia bastante interessante, né? E esse é um dos livros que a gente viveu, né? A gente tem participação nesse livro. Então, quem quiser estudar com a gente, amanhã às 9 horas da manhã a gente está junto aqui, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.